primeira pergunta. Hein? Mas salva de palmas para o mais atrevido. Vá, vamos embora. Estou a ficar envergonhado. Então o que é que pode acontecer a um predestinado se resolver abandonar os caminhos de Cristo? Se resolver abandonar os caminhos de Cristo. Ok. É uma boa pergunta. Perceberam? Se um predestinado resolver abandonar os caminhos de Cristo. Ora bem, é assim. Eu não tenho resposta para tudo. A Bíblia é que tem. Deus é que tem. Mas alguma coisa que eu já conheço de Deus e da palavra posso ajudar. Como nós vimos, Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção e para sermos santos e irrepreensíveis em amor, em caridade, e nos fez agradáveis. E nós, ao crer no Evangelho, recebemos o selo do Espírito Santo. Fomos redimidos por Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo. Então, somos predestinados e a decisão não foi nossa. A decisão não foi nossa. A decisão foi de Deus, que nos já tinha predestinado. Simplesmente o Evangelho nos acordou para esse facto. Existe uma série de predestinados pelo mundo inteiro e como é que eles brotam? Como é que eles aparecem? Pela pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, eles começam a despertar. Acordam. Iam a caminho do inferno, como nós, mas Deus chega lá e abana-os. Porque Ele já tinha predestinado e planeado que isso iria acontecer. E agora, nasce no coração de alguém que é predestinado um desejo muito grande daquilo que Deus fez por ele. O apóstolo Paulo, já estou a ter mais pronto aí. O apóstolo Paulo ia a caminho de Damasco. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de alguém que não fazia a mínima ideia que era predestinado e de repente percebeu que era um predestinado. Ele andava a perseguir a Igreja de Cristo. Vocês lembram-se? Era daqueles que respirava ameaças, até bufava. E se apanhasse um cristão, chamava-lhe um figo. Mandava-os prender e mandava-os matar. Ele arranjava maneira de dar cabo daqueles que seguiam o caminho, que era Jesus. Porque o apóstolo Paulo, no seu zelo sem entendimento, pensava que Cristo fosse um impostor e que não era jamais o Messias. Porque para um fariseu, para um judeu morrer numa cruz sob a tutela do Império Romano era quase uma blasfémia. Eles nunca aceitaram Cristo porque Ele morreu debaixo do Império Romano, morto e condenado por Pôncio Pilatos, um oficial romano, e morreu na morte mais vergonhosa que existe. Porque a Bíblia até diz que todo aquele que fosse pendurado no madeira era uma maldição. Estava escrito já no Velho Testamento. Então, o apóstolo Paulo era um fariseu que andava a querer destruir não só a Igreja, os seguidores de Cristo, por toda a parte do mundo conhecido na altura. E um dia, a caminho de Damasco, Deus aparece-lhe e ele cai no chão. Não sei se ele ia a pé, se ia a cavalo, não sei. O que é certo é que foi parar ao chão. Se fosse moto, era pior porque ia mais velocidade, não é? Foi parar ao chão. E quando ele caiu no chão, diz que houve um brilho, uma coisa intensa, que cegou a ele próprio, né? E todos aqueles que estavam à volta dele perceberam que havia ali qualquer coisa estranha. E ele fez uma pergunta: quem és, Senhor? Ora, ele, que era um fariseu que andava a perseguir, ele também tinha credenciais de oficial romano. E de repente ele vira-se para aquela aparição e diz: quem és, Senhor? A chamar Senhor. Alguma coisa tinha mudado logo naquele momento, não é? Quem és, Senhor? E Jesus responde assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois ele diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões eram um instrumento para amansar os bois. Os campinos usam isso nas lesírias. Era para amansar os bois. Os bois bravos, e eles picam ali que é para eles amansarem. E era assim que o apóstolo Paulo estava a fazer com Deus. Deus estava a querer amansá-lo e ele estava ainda a investir ainda mais contra aquilo. E por isso Jesus lhe disse: dura coisa é recalcitrar. Recalcitrar é a tradução assim mais de acordo com... Não, era como se estivesse a mandar murros numa lança, numa ponta de lança. É murros. É o que quer dizer o termo, transcrição do grego, não é? É dar murros em pontas de lança.
Quer dizer, estar a insistir, está-lhe a doer, mas ele está a insistir. É como que há alguém sentar-se num banco cheio de pregos. Está-me a doer. Pá, levanta-te. Não. E o apóstolo Paulo estava neste estado. A insistir em fazer o que estava a fazer. Por causa do orgulho, aquela coisa de ser fariseu e andar a perseguir os seguidores de Cristo. E o que é que aconteceu? Ele ficou cego. Deus mandou-o entrar em Damasco, ir lá para a casa de um indivíduo, que era o Judas, na rua direita, e diz que deu as instruções a um discípulo que estava lá em Damasco, que era o Ananias, e disse: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e está lá um homem que quer que tu emponhas a mão sobre ele, porque ele já teve uma visão que alguém vai entrar e impor-lhe as mãos, e esse é o Paulo, o Saulo, na altura o Saulo de Tarso, que eu tenho para mim que ele vai ser um vaso escolhido por mim, e eu lhe mostrarei o quanto ele tem que sofrer por amor do meu nome. E o que é que aconteceu com o Paulo? Que andava a perseguir os cristãos, de repente mudou completamente. E até estava a orar. Estava a orar, o homem daqueles a orar. E ele converteu-se naquele momento. E digo, aquele homem converteu-se não porque quis, não foi ele que escolheu ser salvo, não foi ele que escolheu ser apóstolo, não foi ele que escolheu fazer o que começou a fazer, foi Deus que o chamou e o selou e o marcou, porque já tinha predestinado para isso. Agora, é assim, um predestinado pode falhar, pode cair, mas jamais vai abandonar a Deus. Não consegue. Não consegue abandonar a Deus. Um predestinado não consegue, porque ele está selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi para ele feito um penhor da possessão de Deus. Ele já não pertence mais a ele é propriedade exclusiva de Deus. Então, é impossível, porque a salvação e a graça é irresistível. Então, o apóstolo Paulo não diz: não, Senhor, agora não me apetece. Não. Ele percebeu que tinha que sofrer por amor de Jesus e pelo trabalho que ia fazer, e não foi pouco que ele sofreu, e ele alguma vez abandonou? Não. Ele até escreveu uma carta aos filipenses na prisão em Roma, e ele regozijava-se. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor. E ele que estava na prisão a encorajar os outros a ficarem alegres. E aquele homem nunca desistiu, nunca vacilou, sofreu o que sofreu, porque ele tinha aquela chamada irresistível da parte de Deus. Quando um homem é chamado irresistivelmente pela graça de Deus, nunca vai virar as costas a Deus. Nunca. Ele vai entender que Deus para ele é tudo e ele sem Deus não é nada. Ele vai entender que tudo o resto é esterco, como o apóstolo Paulo dizia em Filipenses. Eu hoje reconheço que tudo é esterco, considero todas as coisas como esterco e aponto para a frente, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A salvação para um predestinado é uma pérola que ele conhece, que é a mais cara de todas, a mais preciosa. E uma pessoa que tem este entendimento, o Espírito Santo nunca vai largar. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias complicados, mesmo quando está a sofrer, mesmo às portas da morte, a palavra dele é para com Deus. A palavra, mesmo no meio da tribulação, ele nunca vai abandonar a Deus. Vai sempre agarrar-se a Jesus Cristo. Ao contrário de muitos que se calhar vacilam, se calhar duvidam, se calhar abandonam os caminhos de Cristo. Um predestinado nunca vai abandonar o caminho de Cristo. Nunca, jamais em tempo algum. É uma garantia. Outra pergunta? Posso Força. reforçar a pergunta que fiz? Força. E um predestinado, durante anos, se não é possível mostrar uma modificação na sua vida? É assim, uma pessoa que acha que é predestinado e não tem frutos na sua salvação, é caso para duvidar se a pessoa realmente estará salva ou não. Será que ele é mesmo um predestinado? Se calhar não é. Porque há uns que são predestinados para a salvação, outros não. É o que está escrito. Lá em Romanos ensina isso. Não vem a propósito agora estar a abrir, senão gastávamos muito tempo. Diz? Sim, claro. Pelos frutos os conhecerão. A pessoa, quando é predestinada, como está aqui escrito, Deus nos chamou, nos elegeu, predestinou, adotou, nos selou com o Espírito Santo e nos fez feitura sua para as boas obras.
Então as boas obras surgem depois da salvação. Depois da salvação, alguém de fora vai ver, analisar e ver aquela pessoa assim, pá, aquela pessoa tem qualquer coisa diferente. Porque ele está a dar frutos realmente de boas obras feitas por estar salvo. Não são as boas obras que salvam. Entendido? Estamos entendidos? Mas agora ele vai começar a andar nas boas obras. Vai começar a amar o próximo, vai começar a perdoar, vai começar a ser tolerante, vai começar a ter domínio próprio. Os frutos do Espírito vão começar a manifestarem-se na sua vida, na sua maneira de ser, no seu trabalho, no seu negócio, se tiver um negócio, na sua família. Vai-se manifestar. Eu não sou nada, porque eu sei que não sou nada, sem Deus não sou nada, mas a primeira coisa que eu fiz quando Deus me salvou foi pedir perdão a toda a gente que me ofendeu e que eu ofendi. A começar pela minha família. Eu cheguei a casa a chorar, eu pedi perdão ao meu pai, pedi perdão à minha mãe, pedi perdão, porque eu sabia que havia ali uns desaguisados, mas Deus encheu-me o coração com tanto amor, com tanta vontade de me reconciliar. Aliás, é um ministério que nós temos, é o da reconciliação. Uma pessoa que seja salva e, por exemplo, seja irreconciliável, eu duvido muito que ela esteja salva. Uma pessoa que só arranja confusões com os outros, que só queira dividir os outros, pôr uns contra os outros, intrigas, fofoquices, eu duvido muito que essa pessoa esteja salva. Duvido muito. Mas, quem sou eu? Pode ser que, olha, aquele homem que morreu ao lado de Jesus era um assassino, toda a vida só fez o mal, e na hora da morte arrependeu-se e pediu a Jesus para se lembrar dele. E Jesus disse, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Certo? Então, Deus tem um propósito para tudo. Para todas as coisas e para todas as pessoas. Agora, eu não conheço. Agora, cada um por si é que tem que saber o que anda a fazer e que tem que estar firme na sua salvação, firme na sua eleição. Um eleito tem a certeza, sabe muito bem quem é eleito. Um predestinado sabe muito bem quem é um predestinado. Porque ele não duvida que se não fosse esta predestinação, não fosse esta decisão de Deus e esta misericórdia e esta graça, ele estava condenado por esta vida, ele estava condenado ao inferno. Um não salvo, um não predestinado não quer saber disso para nada. Um predestinado quer. Preocupa-se com a sua salvação, preocupa-se com a sua maneira de estar, preocupa-se com os outros. Então isso é um sintoma. Há sintomas que dizem e mostram que a pessoa realmente está salva e predestinada. Agora, que ele faz as neiras, faz. Que ele pode estar muito tempo assim a marcar passo, pode, mas vai chegar o dia, de uma forma irresistível, que Deus vai chamá-lo, vai abaná-lo e ele vai começar a andar nos caminhos de Deus e a andar nas obras que Deus preparou para ele. Agora, que é impossível um predestinado abandonar a Cristo, é impossível. Isso não existe. Obrigado. Ok? Mais alguma pergunta? O professor é muito bom, então os alunos não perceberam nada, não é? Temos ali a Aline. Aline, vais perguntar ou vais só desligar o micro? Não, eu vou perguntar. Vai perguntar. Uma que seja fácil, hein? Vale a pena orar pela salvação, então, de alguém? Tens que falar assim. Se vale a pena orar pela salvação de alguém? Claro que vale, claro que vale. Se eu estava predestinado? Sim, a resposta está aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo, versículo 15, 1:15, portanto, Efésios 1:15, diz, pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesse dar graças a Deus por vós. Então, vale sempre a pena orar por toda a gente, salvos e não salvos, porque a gente nunca sabe quando é que é a altura de Deus se manifestar a ele e de ele ser tocado por Deus. Em qualquer altura Deus pode providenciar a salvação daquele homem, até com um bocadinho de papel pequenino. Eu, a semana passada, falei daquele bocadinho de papel que dizia Cristo, e a pessoa teve curiosidade, foi uma livraria cristã, e indicaram-lhe a Bíblia, e ele foi ler a Bíblia, foi salvo. Nunca se sabe. A providência, Deus é um Deus de providência. Isto é, Ele pode providenciar o instrumento para a salvação da pessoa quando menos ela espera, ou quando menos nós esperamos. Por isso é que vale sempre a pena orar pelas pessoas salvas e não salvas. Eu tenho para mim algo que eu aprendi com o meu pai. Eu não aprendi com o meu pai, aprendi com a vida dele e com aquilo que se passou com ele. O meu pai passou toda a vida a gozar com Deus e com as igrejas. E comigo, e com a minha mãe, e com todos aqueles que eram da igreja. Toda a vida usou. Não parecia aquela ovelha ranhosa. Não parecia.
Aquilo era, opa, ele gostava de brincar e tal, e a malta, opa, e acompanhava-me para todo lado. E eu visitei N igrejas, dezenas, centenas de igrejas com os meus pais. E ele chegava à casa, punha-se a gozar à frente dos irmãos. Não, pá, aquele é o irmão Fernando, aquilo, e os chaves conheciam. É, o irmão Fernando, oh, aquele era uma mar, era o máximo. Que chegava ao carro para ir para casa, e começava eu, pumba, a gozar. No final da vida dele, ele foi acometido de várias coisas graves. Ele teve várias AVCs, vários infartos, foi preciso pôr o pacemaker, depois teve que começar houve um problema de insuficiência renal, teve que começar a fazer hemodiálise, e hemodiálise não é pera doce. E ele chegou a um ponto que começou a ficar meio demente, e depois teve que ser internado em clínicas daqueles de cuidados paliativos, não é? E depois teve que ir para o hospital, e andou, a minha esposa é que o acompanhou até à hora da morte dele. E acontece que um dia, o meu pai, depois de gozar com isto tudo, um dia pede à minha mulher assim: oh, meu amor, ele tratava por amor, oh, meu amor, ora a Deus, para Deus ter misericórdia de mim. Já ele estava quase a dar o badagaio. E a minha mulher orou com ele, e supostamente ele creu naquela oração, e Deus fez alguma coisa com ele. Na noite em que ele morreu, foi uma quarta-feira, dia 4 de outubro, a minha esposa, era uma quarta-feira, havia reunião no sítio onde eu estava, e ela não costumava ir a essa reunião, mas teve vontade de ir, e foi. E por volta das 9h30 da noite, alguém, portanto, a pastora ou o pastor estava a falar assim: quem tiver coisas para pedir a Deus, peça agora que Deus vai ouvir, e se não estiver ao pé da esposa, vá para o pé da sua esposa, e ela vai para o pé de mim. Eu estava no piano, ela vai para o pé de mim. E ela pediu uma coisa a Deus, e eu pedi a mesma coisa, que era para Deus se manifestar ao meu pai, e para que, se ele tivesse que partir, partisse em paz e descanso, e que ele não sofresse. E foi isso que a gente pediu, que ela pediu por um lado, que eu não sabia, e que eu pedi. No outro dia de manhã, entretanto, nessa reunião, Deus dá-lhe uma visão. Tem o microfone para a minha esposa. Eu não sei se estamos a gastar muito tempo. Dá? Estávamos no altar e Deus mostrou-me tal e qual como ele estava. Deus, eu só vi Jesus, posso-me levantar. Eu só vi Deus daqui para baixo. Quem diz que vê Deus para cima é mentiroso. É mentiroso. Porque Deus já me apareceu 2 vezes, eu só o vejo daqui para baixo. E ele estava na cama do Hospital Santa Maria e só me disse assim, quando eu estava a orar, estávamos montados os dois, tanto que é que eu apertei a mão do meu marido com uma força que não tem explicação, e Deus só me disse assim: fica em paz, filha, que Ele está comigo. E vi ele assim. E ao outro dia de manhã, eram 8h da manhã, eu toco ao telefone, o meu telefone, que eu era responsável dele e sou responsável dela. Antes de atender o telefone, eu disse assim: é dizerem do hospital que o pai faleceu às 9h15, ou 9h15, uma coisa, 9h15. Disse-lhe isto antes de me ligar, de atender. Quando a senhora me ligou, a doutora, e disse assim: é do meu sogro que ele faleceu às 9h15. Como é que sabe? Já lhe ligaram? E disse: não me ligaram, mas eu sabia. Fomos de manhã ao hospital, eu pedi por tudo para eu reconhecer o corpo, porque eu também passei por uma tragédia muito grande da minha mãe. Fiquei sem mãe muito cedo e não conseguia. Eu tinha que tirar este medo que eu tinha em mim. E Deus deu-me essa força. Eu tratei do pai dele, tudo do pai dele. Fui eu reconhecer o corpo. Eu estive sozinha com ele na morgue durante 5 horas. 5 horas sozinha com ele. Mas eu falava para Deus como se tivesse... Eu falava para ele como ele estivesse vivo. Eu falava, eu disse: foste embora tão cedo, pouco tempo tive consigo. Porque ele deu-me aquele amor que eu nunca tive de pai. Por isso é que ele sabe. Eu digo-lhe muitas vezes a ele: Deus para mim é o meu pai que eu nunca tive. Que era muito triste não ter pai, muito cedo, e mãe. E o meu sogro deu-me aquele amor que eu nunca tive. Para mim, eu reconheço como um pai. E tratei-o até ao fim como um pai. A mãe dele, vou tratar igualmente. Às vezes temos as nossas desavenças, mas isso... Lá está, nora e sogra em casa, às vezes não é fácil.
não é fácil. Mas eu sou incapaz de haver tratar mal. Às vezes eu digo a ele, tu não podes deixar mexer, deixa. Porque eu trabalho no hospital e sei o que é uma pessoa inválida. Que é aquilo que eu não quero para a minha sogra. Porque eu ainda há ter mais anos de vida aqui a massacrar-me a cabeça. Porque foi uma mãe que eu ganhei. É o que tu oras, é o que tu tens. Não interessa, não interessa. E pronto, Que eu a era veja isso. por muitos aninhos, para mim Obrigado, é muito meu amor. bom. Obrigado, querida. Então, é como eu estou a dizer, o meu pai sempre gozou com Deus e à hora da morte, perto da hora da morte, arrependeu-se, pediu misericórdia a Deus. Quer uma oração mais poderosa que esta? É pedir misericórdia a Deus. 2 homens estavam no templo, um pediu misericórdia a Deus, o outro tinha a mania que era bom, melhor que os outros. Quem é que se justifica do templo? O pecador. Pediu misericórdia a Deus. E à hora da morte, o meu pai, que nunca tinha feito nada de jeito para Deus, nem nunca fez nada para Deus, e até gozava com a igreja, e gozava com Deus, e gozava... então, se eu dei pouca vida, que Deus não pode dar tudo. Era sempre as conversas dele. E a gente ria-se daquelas parvoíces, não é? Mas pronto, o que é que se há de fazer? E Deus salvou-o. Deus deu uma visão à minha mulher e disse, não te preocupes que Ele está comigo. O que é isso? É a certeza, é a garantia que Ele está com Jesus. Deus predestinou-o para a salvação. E aquele homem andou a vida toda alheio às promessas. Mas chegou a hora dele e providencialmente Deus proporcionou aquele momento certo com sofrimento. Há uns que vão pelo amor, outros vão pela dor. O meu pai teve que ir pela dor. Com muito sofrimento, Mas acordou, graças a Deus. Tal e qual como um filho que a pessoa leva pela mão e não o larga para ele não atravessar a estrada com os carros a passar e até lhe aleija a mão, assim é o Pai do céu que não deixa ninguém fugir para debaixo do carro. Se for preciso aleijar, Ele aleija, mas não o deixa ir. Deus não abre mão daquilo que é dele. Deus não abre mão daquilo que Ele pagou o preço da salvação dele com o sangue do seu Filho amado Jesus. Jesus não derramou sangue em vão. Jesus não foi à cruz do Calvário morrer para toda a gente, mesmo aqueles que não ligam nenhuma. Morreu para todos, é um facto, só que nem todos acreditam. Agora, saber quem é e quem não é, cabe ao próprio ter a chamada de Deus e estar firme com ela e receber este toque de Deus e acordar. Depois de acordar, para o facto que Deus o salvou pela graça, um favor que ninguém merece, ninguém vai abandonar a Cristo. Ninguém. Não consegue. Nem vai querer. Porque já não é o querer e o efetuar da pessoa, já não é dele. É do Espírito Santo que habita nele. Irmãos, o penhor do Espírito Santo é a garantia que Deus vai terminar a obra que Ele começou. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40 anos, mas Ele vai terminar a obra que Ele começou. Porque Deus não é mentiroso. Deus não faz as coisas assim e deixa-as a meio. Não, isso é que era bom. Deus não desiste de si. Você pode desistir de Deus, mas Deus não desiste de si e agora quem é que vai ganhar? Quem é que é o mais teimoso? Hã? Quem é que é o mais teimoso, Chaves? És tu? Eu quero abandonar a Deus. Não quero, não. Isso é o que você diz. Você não quer. E se você diz que quer abandonar a Deus, quem sabe você realmente nunca teve nada com Ele. Porque há muita gente que se infiltra no meio, como a Bíblia diz, eram de nós, mas não. Estavam connosco, mas não eram de nós. A Bíblia está escrito que há muita gente que acaba por abandonar, estava connosco, mas não eram de nós. Não pertenciam à família de Deus. Infiltraram-se ali, não sei por carga d'água, Deus permitiu isso, há trigo, há joio, e eles infiltraram-se, mas não eram de nós. Agora, há qualquer coisa, é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em si e em mim, selou-nos, penhorou-nos. Ele é o penhor, aliás, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Ele diz? De que não somos penhorados. Exatamente, de que não somos penhorados, não somos abandonados. Deus não abandona um penhor assim de qualquer maneira. Ele pagou uma prestação, adiantou uma prestação, digamos assim. Foi o sangue de Cristo pela nossa vida. E Ele não vai deixar as coisas assim de qualquer jeito. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Mais outra? Boa. Eu gosto de perguntas.
filha, tem que ser com o microfone que eu não ouço. E então com a máscara. Com a máscara não, ainda piora. Tem que... Não é pergunta, é apenas uma confirmação, um reforço ao que está a falar. Sim. Aquele versículo, a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Desculpa Não é outra nossa vez. tristeza. A tristeza segundo Deus opera arrependimento. Sim. Não é nossa tristeza, não vem de nós, é Ele que faz em nós Exatamente. para chegarmos ao arrependimento. Lá está. É mais uma confirmação. É o versículo. O arrependimento é uma tristeza que Deus põe no nosso coração quando nós falhamos, quando nós erramos e fazemos coisas da grossa ou mais leve, porque para Deus não há coisas grossas ou leves. Pecado é pecado. Tentação é tentação que dá origem ao pecado. A tentação dando origem, dando à luz, nasce o pecado gera a morte. Então pecado é pecado. Agora, uma pessoa que peca, mas tem o Espírito Santo nela, está predestinada, é um filho genuíno de Deus, a pessoa não fica bem. A pessoa pode estar irritada, mas passado 5 minutos cai nela e pensa, epá, não devia ter feito isto. Oh Deus, perdoa-me, mais uma vez tornei a cair, caramba. E você diz, e quantas vezes é que Deus perdoa? Olha, mesmo que Ele nos diz a nós para perdoar, 70 vezes 7, isto é sempre. Perdoa sempre, irmão. Perdoa sempre. Bem-aventurado o varão que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então isto significa que um filho de Deus peca. Um justo peca. Um predestinado peca. Faz asneiras. Mas não fica contente. Fica triste. E Deus põe nele essa tristeza, que estava a irmã ali a falar, e o arrependimento surge por Deus, e a pessoa volta novamente para Deus. E Deus dá-lhe mais uma chance, e 20 mil chances, 40 mil, 20 milhões de chances, as que forem necessárias. Porque Deus não desiste de nós. Se Deus já pagou um preço para aquela vida, para aquela alma, Ele vai abandoná-la? Claro que não. Até nós, quando compramos uma coisa, guardamos aquilo, e se alguém nos rouba, aquilo a gente fica piursos, ou se a gente perde, é uma chatice. Quanto mais agora Deus. Você está a ver Deus a deixar perder uma coisa que é dele, porque Ele pagou um preço altíssimo? Não, é impossível. Eu sei que muita gente ainda não aceitou, ainda não a entendeu esta doutrina, mas é bíblica e é o que está escrito. E pronto. E quanto mais perto você crer nela, melhor é para si. Porque menos dúvidas vai ter e mais seguros vai estar em Cristo. E mais depressa Deus vai se usar de si. Que repare, Deus reconhece que o pecado está sempre contra nós todo o tempo. É nosso inimigo. O diabo é nosso inimigo, o mundo é nosso inimigo, está sempre a querer deitar-nos abaixo. Portanto, o pecado é contra nós. Mas Deus é por nós. Deus opera a nosso favor. Como? Olha, estando nós mortos, nos deu vida. E nos vivificou e nos salvou pela sua graça. Então, Deus é por nós, opera em nós e opera através de nós. Há uma longa caminhada com Cristo. Aquilo que Ele salvou, aquilo que Ele penhorou, que deu o penhor pela salvação daquele indivíduo, daquele manjerico, que era eu e você, Ele não vai desistir. Já operou por nós, vai operar em nós, neste processo de santificação. Nós vamos começando a deixar aquilo que não presta. Nós iremos ver depois oportunamente, quando o pastor decidir continuar com este estudo, que é, agora que estamos em Cristo, o que é que nós temos que fazer e do que é que nós temos que fugir. Há coisas que nós temos que fugir, há outras que temos que fazer, para que realmente nós andemos neste caminho. Agora, salvos, predestinados e eleitos, já não podemos conviver com o pecado, já não podemos conviver com uma vida promíscua, com uma vida que não tem nada a ver com Deus. Temos que deixar várias coisas. Olha, a mentira é uma delas, as invejas, a mentira, as fofocas, as intrigas, as inimizades, para não falar das bruxarias e das feitiçarias, que isso então nem se fala, isso é logo a primeira coisa, não é? Há muita coisa que a pessoa tem que deixar. E depois ele até nos diz em Efésios 5, 18, enchei-vos do Espírito Santo. É um verbo que está na passiva, na voz passiva, e que não é enchei-vos, quer dizer, você tem que fazer alguma coisa para encher. Não. Você tem que se deixar encher. É um bocadinho diferente. Mas nós aprendemos assim, não é? E então são muitos anos a interpretar as coisas de uma maneira e às vezes a gente desconhece a raiz da palavra e temos que estudar. É por isso que esta escola bíblica, que o pastor João instituiu à sexta-feira, é ótimo para nós aprendermos mais um bocadinho, para irmos um bocadinho mais à frente. Quando a Bíblia nos diz para encher-nos, não está a dizer agora tens de fazer alguma coisa para te encheres. Não.
é na voz passiva. E você não tem que fazer alguma coisa para se encher. Você tem que se deixar encher. Fazendo algumas coisas. Tem que se deixar encher. Como é que eu me deixo encher do Espírito Santo? A Bíblia diz lá claramente, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, submetendo-nos uns aos outros em amor e em caridade. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo é que se submete. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo é que entoa cânticos e salmos e hinos e cânticos espirituais. Se não estiver cheio do Espírito Santo, não consegue fazer isso. Então, não é com isso que você se vai encher, não. Você tem que se deixar encher falando entre os seus irmãos em salmos, hinos e cânticos. Agora que está cheio, agora você tem uma maneira diferente de ser, de estar. Você hoje dá graças a Deus pelas coisas. Você hoje está cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo submete-se ao seu marido. Só uma mulher cheia do Espírito Santo é que se consegue submeter ao marido, porque as outras não conseguem. É impossível. Hã? Tu estás submissíssima. Lá em casa quem fala mais alto sou eu. E ela diz, vai lavar a louça. E eu digo, já vou! Que ela fala mais alto sou eu. E ela fala-me de joelhos sempre. Sai debaixo da cama, seu malandro. Então, só cheio do Espírito Santo um filho submete-se ao pai. Só cheio do Espírito Santo um pai sabe educar o seu filho sem o levar à ira. Só cheio do Espírito Santo um empregado trabalha para o seu patrão como se fosse para Deus. Só cheio do Espírito Santo um patrão honra o seu empregado sem o espezinhar. Então repare que há uma série de demarches agora que estamos salvos e conhecemos a salvação, há uma série de coisas para fazer em sociedade, no emprego, na família, na igreja. Há uma série de coisas que precisamos de fazer, aprender. E agora repare, Efésios 6 termina com guerra espiritual. Porquê é que o apóstolo Paulo gasta um capítulo inteiro a falar de guerra espiritual, expõe o inimigo, mostra como é que ele está organizado nas suas diferentes hierarquias e mostra qual é a armadura que nós temos para combater este inimigo e mostra como é que nós o podemos fazer. Porque é que ele decide um capítulo inteiro para falar disto. Sabe porquê? Porque de tudo o que você aprendeu, de estar salvo, predestinado, abençoado com todas as bênçãos, foi redimido pelo sangue de Cristo, você hoje faz parte da igreja, é da família de Deus. Através da cruz de Cristo, você fez um povo só com os judeus, que é a igreja. O que é que o diabo quer fazer consigo? Tirá-lo desta posição, meu irmão. Deus o fez, ressuscitou com Cristo e o sentou à sua mão direita em Cristo, acima de todo o principado, poder e potestade. O que é que o diabo quer fazer consigo? Pôr-lhe uma doença? Não é isso que ele quer. Arrebentar com um casamento? Não é isso que ele quer. O alvo número 1 do diabo não é divórcios, não é doenças, não é desemprego, não é nada disso. O alvo número 1 do diabo é querer tirá-lo da posição que você hoje tem em Cristo, sentado à mão direita do Pai, acima de todo o principado, poder e potestade. Você é uma pessoa importante. Você hoje é um filho de Deus e da família. É isto que o diabo quer tirar. Tapando-lhe os olhos, enganando, distraindo com coisas. Querendo lavar você no sentido ao contrário daquilo que Deus quer. Está a entender? É por isso que nós temos que lutar contra o diabo. Há muitas igrejas que já não se acredita que o diabo existe, meu irmão. Eu sei que é que estou a dizer que eu já fui a uma, se o diabo não existe. E eu assim, ei, já chega, pronto, já chega, já ouvi o que eu quero, posso-me ir embora. O diabo não existe. Está a ver? Já hoje em dia, há pouca gente que lute contra o diabo. Há muita gente que já acredita que o diabo não existe. Há outros que já acreditam que Jesus não precisa já não volta, já não vem. As maiores atrocidades que se creem hoje em dia. É aqui que o diabo quer fazer crer às pessoas, está a ver? O maior truque do diabo é fazer crer às pessoas que ele não existe. É o maior truque dele. Há aqueles que são salvos e predestinados. O que é que o diabo quer? Arrancá-los dessa posição, mas não consegue. A boa notícia é que ninguém o arrebatará da mão de Deus, nem da mão do Pai. Você está selado e penhorado pelo Espírito Santo. Deus não desiste de si. O penhor é para você ser redimido, a possessão de Deus ser redimida e resgatada, e Deus vai resgatá-lo. E que Deus não desiste de si e que vai terminar aquilo que começou em si. Esta é a boa notícia. A má é para o diabo.
Ele não vai conseguir tirá-lo de Cristo, nem fazê-lo abandonar os caminhos de Cristo. Não vai conseguir. Maior é aquele que está em nós. Porquê é que o apóstolo Paulo diz isto? Maior é o que está em mim. Não é o apóstolo Paulo, o apóstolo João, até nesse caso. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E porquê é que o apóstolo Paulo diz assim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem criatura alguma. Nem o presente, nem o porvir. Nada nos separará do seu amor. Glória a Deus. Amém? Pronto, eu penso que está esclarecida a pergunta. Tá? Ok, pronto. Eu fazia uma pequena oração e terminava. Está bem? Há mais alguma pergunta? Célia, 1, 2, 3, não? Não? Certeza? Tens a certeza? Alguma pergunta? Eliane? Não? Terezinha? António? Eu vi você levantar a mão. Queres orar então? Eu vou orar. Parece-me bem. Ai, glória a Deus. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por tanta coisa maravilhosa que Tu nos tens revelado e por nos teres dado o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos guia em todas as situações, porque todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Obrigado, Santo Espírito, por iluminares o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para nós entendermos qual é a nossa vocação, a nossa salvação, a nossa eleição, predestinação, adoção, a nossa aceitação na Tua família. Obrigado, Santo Espírito, por nos dares entendimento, sabedoria e inteligência espiritual. Obrigado porque os nossos olhos estão abertos para a Tua Palavra e nós temos o Espírito da sabedoria e da revelação para entendermos todas estas coisas que nos foram dadas e pelas quais nós tomamos posse pela fé, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pela nossa vida, pela vida dos meus irmãos aqui presentes, pela vida daqueles que nos estão a ver ou a ouvir em toda a parte do mundo, Senhor. Obrigado por todos aqueles que têm familiares que ainda não estão salvos, ainda não têm essa certeza da salvação, Senhor. Nós oramos para que o Evangelho chegue até eles, Senhor. Ou através dos seus familiares ou amigos, ou através da providência que Tu quiseres instrumentalizar, Senhor. Através do método que Tu quiseres, Senhor, usar. Porque Tu és soberano, Senhor. Mas uma coisa é certa. Aquilo que Tu fazes e queres que aconteça, ninguém te pode resistir, Senhor. Ninguém pode resistir à Tua perfeita, boa e agradável vontade, Senhor. Ao beneplácito de Tua vontade, Senhor. Quando Tu decides fazer uma coisa, Tu és soberano. Tu habitas na luz inacessível e governas todo este universo. Estás sentado no trono a governar e todas as coisas estão sujeitas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. E por toda a eternidade, começando já aqui nesta vida, nós que fomos criados para o louvor da Tua glória, Te entregamos incondicionalmente. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para Ti, Senhor. E por toda a eternidade teremos a oportunidade de conhecer melhor, de estar mais perto de Ti, Senhor, e conhecer mais e mais do Teu coração, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade que Tu nos deste, Senhor. Obrigado por nós que não éramos nada, hoje pertencemos à Tua família. Nós que éramos estranhos, estrangeiros e forasteiros, chegámos perto pelo sangue de Cristo e pela cruz de Cristo fomos reconciliados e formamos um corpo, Senhor, no qual todos aqueles que são os concidadãos dos santos pertencem a esta Igreja Universal. Muito obrigado, Pai, por esta família. Obrigado por nós não termos merecido nada, mas termos tudo, Senhor, pela Tua boa vontade. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém.